pessoal, tudo bem? Chegamos agora na semana 4, na última semana desse PET do volume 1. Nós vamos ver nessa aula funções inorgânicas. Esse tópico foi o último tópico que nós estudamos lá no PET de 2020. Nós estudamos funções inorgânicas, iniciamos e vimos, né? Nós vimos a ionização e a dissociação, que são processos muito importantes para nós entendermos quando é obtido uma solução eletrolítica e quando não é obtido uma solução eletrolítica, né? Principalmente o que ocorre com os ácidos, que é um processo de ionização. Depois foi visto, né, duas aulas referentes aos ácidos, uma referente à sua classificação e a outra referente à nomenclatura. E fechou o PET volume 7, né, gente? O último que foi com conteúdo, depois foi um PET avaliativo, mas fechou o PET 7 com as bases. Ainda, vocês não viram o conteúdo de sais e óxidos. Então, essa primeira parte da aula vai ser uma parte onde nós vamos recordar o conteúdo que nós vimos, né, no PET do ano passado, e a próxima parte vai ser a parte onde nós vamos ver o conteúdo de sais e de óxidos, tá bom? Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, se inscreva aí no canal, ativa a notificação, dê o like se gostar. Nos siga lá no nosso Instagram, pessoal. É lá que a gente coloca todas as novidades do Escola Online. E aí a gente tem um grande caminho ainda pela frente, né? Esse período letivo de 2021, o próximo de 2022 e vamos chegar com muito sucesso no Enem. E aí, gente, olha aí, o Dicão tá super animado, né? Para ver esse novo conteúdo aí do volume 1, que vai ser os sais e os óxidos. Vamos lá? Meu nome é Simone, sou professora de Química aqui do canal Escola Online e a nossa aula inicia depois da vinheta. Então, pessoal, como eu falei com vocês, a primeira parte dessa aula nós já vimos. Então, se você não lembra muito bem os conteúdos de ácido e base, segue aqui nessa aula, na descrição dessa aula, o link das aulas que são em função dos ácidos e das bases. Eu aproveitei aqui para a gente recordar o conteúdo de ácido, os resumos que o PET trouxe. Então, a partir desses resumos, nós vamos dar uma recapitulada rápida e fazer as atividades referentes aos ácidos e às bases. Então, pessoal, os ácidos, pela definição de Arrhenius, ácidos são todas aquelas substâncias que, quando em contato com a água, vão liberar como único cátion ou íon H+, ok? Então, ácidos são substâncias moleculares que, quando em contato com a água, se ionizam, liberando o H+, como cátion da reação. E aí, pessoal, nós podemos classificar os ácidos em relação à quantidade de hidrogênios ácidos. Nós temos os monoácidos, diácido, triácido, tetraácido. Nós podemos classificar os ácidos também em relação à presença ou não de oxigênio. Quando o ácido tem oxigênio, ele é classificado como oxiácido. Quando ele não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido, tá bom? E aí, a nomenclatura, ela é diferente. Quando é um hidrácido, a terminação é ácido, o nome, né, do elemento, com a terminação hídrico. Já quando é o óxido, a terminação vai ser oso ou ico. E aí, esse padrão, né, essa nomenclatura, ela é muito dependente dos principais ácidos, dos ácidos que nós chamamos de ácidos padrões. Aqui, né, mostrou alguns oxiácidos padrões, mas aí tem aquela regrinha, né? Ó, não como bolo claro, só pão sírio, né? Então, vou colocar aqui, ó, desse lado os hidrogênios e desse lado aqui os oxigênios. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
Então, pessoal, esses aqui, ó, são os ácidos de referência, não é mesmo? Então, é muito importante que vocês saibam aqui esses ácidos de referência. Esses ácidos, a terminação dele é ico. Aí, né, em relação de referência, se perder um oxigênio, vai para oso. Se perder 2 oxigênios, continua a terminação oso, mas tem antes o hipo. E se ganhar um oxigênio, ele continua a terminação ico, mas antes vem o prefixo pé, tá bom? Então, é muito importante que vocês dominem essa nomenclatura de ácidos, dos oxiácidos, porque é extremamente importante. Principalmente pelo fato que a nomenclatura dos sais depende da nomenclatura do ácido, tá bom? E aí, aqui tá os principais ácidos, os mais utilizados, e é muito importante que vocês saibam, né, a importância deles. E por último, os ácidos são classificados em relação à sua força, ou seja, quanto maior for o grau de ionização de um ácido, mais forte ele será. E aí, o grau de ionização ele é medido pelo alfa, que é essa constante de ionização. Se essa constante ela for superior a 50, nós falamos que o ácido é forte. Se for entre 5 e 50, é fraco a moderado, e abaixo de 5 são ácidos muito fracos, tá bom? E aí, a gente recordou um pouquinho sobre ácidos. Se você não relembra esse conteúdo, é extremamente importante, volte lá na aula do PET, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora, as bases, pessoal. Base, segundo Arrhenius, é toda aquela substância que, quando em contato com a água, sofre o processo de dissociação, porque é uma substância iônica, liberando como único ânion o OH-. Em relação às bases, nós podemos classificar a quantidade de hidroxilas. Se tiver um hidroxila, é uma monobase. 2 hidroxilas, de base. 3 tribase e assim por diante. A nomenclatura, gente, ela é dependente do elemento que vai estar associado com o OH-. Normalmente é um metal, mas nós temos aí uma exceção, que é o hidróxido de sódio, que é a única base onde nós não temos aqui o metal associado com a hidroxila. Por quê? Porque o hidróxido de amônio, ele é, na verdade, formado pela reação, né, pela solubilização da amônia na água, formando, então, o hidróxido de amônio, tá bom? Então, é a única base muito solúvel em água, mas não é forte, tá bom? E a única não formada por um metal. E aí, gente, a nomenclatura depende do elemento. E para você saber se você vai usar o hidróxido mais o nome do metal, ou o hidróxido mais o nome do metal em algarismo, o NOx em algarismo romano, isso vai depender se o elemento possui ou não NOx variável. Por exemplo, no caso do ferro, existe ferro 2 mais e 3 mais. O 2 mais, menor NOx, a gente pode chamar de hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. E o 3, como exemplo, o hidróxido de ferro 3, né? Ou hidróxido férrico. Assim como tantos outros elementos que têm número de oxidação variável, né? Cromo, cobre, estanho, dentre outros tantos que é necessário aí você saber o número de oxidação. Então, é muito válido relembrar o que? NOx, tá bom? E também a base, nós temos também a classificação dela em relação à sua força. A força de uma base, gente, está diretamente ligado à sua solubilização em água. Quanto mais solúvel uma base, mais forte ela será. Por quê? Porque uma base é uma substância iônica. Se ela for solúvel, ela vai dissociar. Certinho? Então, vamos aí fazer as atividades. Primeira atividade. As pessoas que sofrem de refluxo gastroesofágico costumam apresentar sintomas como rouquidão, dor torácica, azia. Veja na figura abaixo o esquema de como acontece o refluxo. Então, o que acontece aqui, ó? Tem o estômago, né? Então, o ácido, ele aqui se movimenta, é o normal ele fazer isso.
Uma situação de refluxo, na verdade, ele sobe, né? Então, azia é o sintoma mais comum. Assinale a alternativa cuja fórmula e o nome do ácido, nesse caso, provoca tais sintomas. Pessoal, qual que é o ácido que nós temos cá no nosso estômago? É o HCl, que é um hidrácido, não tem oxigênio. Então, a terminação é hídrico. Então, nós temos aqui a resposta letra D, certinho? HCl, ácido clorídrico. Atividade 2. Com relação às propriedades das bases de arrênio, é incorreto afirmar que o hidróxido de amônio é uma base não metálica, sim, e bastante solúvel em água, também está correto. Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação. Então, metais alcalinos são metais do grupo 1, são metais, né, que tem NOx+. Então, mais um. Então, quando combinado com o OH-, vão gerar aqui MOH. Então, é uma monobase, tá corretinho. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, pois são moleculares. Ai, que medo, gente! As bases são iônicas, não tem nada de molecular. Então, essa aí é a alternativa errada, tá bom? Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis, sim, e devido a essa pouca solubilidade, eles são mais fracos. Letra E. Uma base é tanto mais forte quanto maior for seu grau de ionização. Então, pessoal, esse termo aqui, eu particularmente, se fosse eu, a professora que tivesse elaborado essa questão, eu colocaria aqui, ó, grau de dissociação, tá bom? Porém, que para mim aqui usar o termo grau de ionização está errado quando a gente está aqui trabalhando com uma base de arrênios com funções inorgânicas, tá bom? Mas esse termo grau de ionização, por exemplo, lá na cinética, né, lá no equilíbrio químico, esse alfa, ele também é denominado grau de ionização, tanto porque está formando íons, tá bom? Mas né, o termo correto é grau de dissociação quando está te falando de base. Mas a letra C, gente, é a que está mais errada. Mas como é uma atividade que você vai entregar para o seu professor, você pode falar que as alternativas C e D estão incorretas. E aí fazer a justificativa. Que a C está incorreta porque substâncias, né, as bases são iônicas, são compostos iônicos, e uma base, ela é tanto mais forte quanto for o seu grau de dissociação. Certinho, pessoal? Então, nós terminamos aqui a primeira parte da matéria. Vamos agora para a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e se teve alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá bem? Tchauzinho!